Olá, parceiro SkinTech! Seja muito bem-vindo ao nosso treinamento. Juntos vamos transformar vidas por meio da ciência e da tecnologia. Vem com a gente? Vou colocar uma luvinha, se ele passa um pouco correto, para a gente limpar o rosto dela. E aí, gente, vamos focar aqui no aparelho. Eu tô aqui com a minha amiga, que ela já está acostumada a me ajudar bastante. Eu tô voltando a gente ver essas caretas. Você estava com anestésico tópico? Não. Olha que maravilha, a gente vai ver na prática. Você mostra bem se ela vai fazer careta, se ela vai disfarçar. Mas quem quiser vir aqui... Hã? É. Aí é assim, gente. Como ele é um aparelho muito versátil, realmente assim, a fluência, a cobertura, elas mudam demais o nosso resultado. Sim. Fala, amigo. Eu acho que eu vou pra lá. Pra ficar... Essa imagem vai conseguir mostrar bem? Tá maravilhosa. Eu tô pensando que se eu ficar do lado de cá, eu fico com o cotovelo na frente. Você vai conseguir ir ali onde ela tá? Acho que não consigo. Acho que não ficar longe, não. Aqui dá. Vou começar do lado de cá. Tá com o rolling, né? Tá. Então, essa é realmente a que a gente mais utiliza. Por causa da área de melasma, a gente vai começar justamente na região malar. Eu sempre acho que os pacientes assustam menos nessa região. Aqui a gente consegue ver bem a área dela de melasma, que a gente já tinha visto ali na análise. Normalmente, para isso, a gente vai usar as fluências um pouco mais baixas. A gente pode começar com 4, se for um fototipo um pouco mais alto, mas nela eu chego a 6, porque é um fototipo que a gente já consegue diminuir um pouco o fotodano, e lembrando que melhorar o fotodano e agir no fibroblasto diminui realmente o melasma, tá? Então eu vou subir um pouquinho. Vamos deixar... Aqui, perdão, né? Pode ir. E aqui tem uma coisa muito interessante, gente, ó. Eu vou pisar eternamente, não vou mudar se eu tô pisando. Ele só vai disparar na hora que eu encostar. E aí, se eu tirar, ele não vai disparar, tá? Outra coisa que é muito interessante é que a gente acaba conseguindo organizar a velocidade. Então, se eu for mais rápido, ele vai mais rápido também. Então, independente de como eu vou, ele vai distribuir o uniforme. O que a gente acaba fazendo muito, como a gente tem que passar 2, 4 vezes normalmente, ó, a gente tá vendo o LT, mas como é que você tá? Tá maravilhoso, né? E aí, a gente pode fazer movimentos pequenos para já ir fazendo 2 passadas. Se eu puder mostrar a parte de cobertura que ele mostra na tela. Ele mostra ali na tela, por isso que a gente vai fazer mais passada. Mas esse é o ideal para um paciente com melasma. Lembra que se eu mudar para um modo contínuo, eu vou aumentar a cobertura. Eu não preciso fazer muitas passadas. Mas em compensação, a gente gera muito calor de uma vez. Para um paciente que tem melasma não é ideal. 90% dos pacientes no dia a dia é muito interessante usar esse modo, porque a gente acaba conseguindo um resultado mais uniforme. Ele mostra ali de cobertura na tela, é a cobertura por passada. Então, por exemplo, ele está mostrando 1,6, vamos dizer que estivesse mostrando 2%. Se ela der 4 passadas, você fez só 8% da média. No 22% da média não foi agredido. Okay? O seguro é você ficar em torno até 15%. De 15% a 20% você já começa a ficar mais arriscado. Então, 15% de área de cobertura é seguro para qualquer fototipo. Lógico que no melasma a gente trabalha com coberturas um pouco menor. Mas o equipamento te mostra isso em função da energia que você está trabalhando. Você aumenta a energia, a cobertura vai aumentar. Você tem um controle perfeito da segurança, né, enquanto você está fazendo o teste. Ó, eu fiz 4 passadas. Não sei se vocês viram, eu fiz 2 pequenininhas, mais ou menos com áreas de 2 a 3 centímetros quadrados. E aí depois eu voltei na direção contrária para cobrir fazendo 4 passadas. E o que eu acabo fazendo, eu pego, por exemplo, quando é uma paciente com melasma e eu não quero usar a ponteira estática em cima da ruga, eu vou em cima da ruga, então a gente vai aqui um pouquinho na região periocular dela. E aqui eu passo 5 vezes.
E aí a gente já sabe também que é uma região que a gente vai ter um eritema um pouco maior. Inverta a posição, para a gente garantir uma uniformidade. Como é que está? Tá tudo bem? Bem, tá aqui. E aí a gente vai ter. Dá para ver o eritema? Ele faz um eritema bem uniforme. Essa ponteira é muito confortável. Ela deve estar começando a sentir esquentar agora. Aí uma coisa que é importante de dica do turno. Normalmente quando a gente está com outros aparelhos, a gente aplica um lado e depois a gente aplica o outro. Esse é melhor você fazer todas as passadas de uma vez no mesmo lado, porque ele começa a ter o desconforto na hora que eu paro. E aí se a gente vai em cima, tá começando a esquentar? Quentinho. Agora ele começa a esquentar. Então o ideal é você se programar. Claro que não tem problema você voltar, porque você achou que não tá tão legal. Eu acho que vai ser interessante, só para a gente conseguir demonstrar para eles, eu vou fazer essa em face, depois a gente troca um pouquinho para estática, só para eu disparar nas retides dela da frente, tá? Se alguém quiser chegar pertinho para ver, para sentir na mão. Se quiser entrar no aquário, se quiser filmar, tirar foto. Olha eu mudando todo o esquema do negócio. Você sabe, você já me conhece. Só não pode ficar na frente da câmera, é só isso, gente. E aí ele fala assim, se por um acaso a mão vai mais devagar, ele vai mais devagar também. Mas se você vai rápido, ele automaticamente aumenta os disparos. Se eu quiser Eu uso, em geral, vou falar o que eu faço aqui. Para quem tem o milênio ele é um K-Switch, né, nos segundos, mas ele tem a ponteira fracionada. E a ponteira fracionada dele, ela faz aquelas LIOBs como no picoseconds. Então, o pico eu acho uma associação excelente. Porque a gente continua não deixando um pós horroroso, né? Porque se a gente for colocar um R ou um CO2, a gente vai mudar o pós. Não faz sentido. Eu continuo dentro do seguro, porque a cavitação das LIOBs ela não é térmica, então a gente consegue. A gente faz a biomodulação e a gente faz o multilayer, né? Porque a gente vai mudar um pouquinho a camada. Então, essa eu acho que é a associação. Eu faço esse tipo de tratamento como rejuvenescimento. Eu nem necessariamente falo para o paciente, olha, são 2 lasers, porque eu acho que a combinação deles. Se a gente pensar em pigmentação, poros, rejuvenescimento, capacidade de retração, a gente só vai somar mecanismos de ação. Então, eu acabo fazendo no mesmo paciente. Olha, para quem chegou aqui pertinho, se vocês quiserem pegar a ponteira, olha como é. Isso é bom no transporte, né? Ele acaba. Às vezes eu estou avaliando o paciente, eu entro na sala e aí eu estou explicando para o paciente, olha, eu vou fazer. E aí a gente muitas vezes, quando você está conversando com ele, e ele voltou de alguma situação, está pigmentado, você vai mudando a programação. Aí as minhas assistentes já saem correndo, porque eu falo, olha, eu acho que a gente vai fazer um para elas, já mudou de sala, pegam, tem um aparelho que facilita bastante o transporte. Nunca tive também nenhum tipo de problema em relação a... Eu uso o estabilizador, mas assim, de variar, então mesmo quando a gente muda... Ó, posso fazer contínuo. Eu faço os contínuos porque eu acho mais fácil pela movimentação. E eu faço os contínuos. E é um aparelho desses que, às vezes, o paciente está sem anestésico, eu falo, ó, é suportável, se ele decide fazer um dia, a gente consegue fazer. E hoje eu já vou muito para as indicações corporais, que eu acho que numa próxima aula a gente já pode trazer isso. Nesse tipo de disparo, a gente acabou tendo um disparo bem confortável. A foliculite de glúten deve ser ótimo, né? É ótimo porque você melhora a hipercromia. Aí, para ela, vocês estão vendo que eu estou tratando só essa cápsula do meio. Tá vendo que ela tem a foliculite aqui embaixo? Eu vou subir. Não, mas para a foliculite de glúten deve ser ótimo. Ótimo, porque ele rompe também, né? Assim, tem muito paciente
vocês já devem ter visto que junto das foliculites por pelo, eles têm, na verdade, aqueles comedõezinhos como se fosse da hidroadenite. E eles não respondem com laser de pelo, né? Eles ficam recidivando. Então, na verdade, você tem o benefício da hipercromia, da inflamação, mas você também diminui a obstrução folicular. E como depois você tem a retração, acaba que vai fechando e diminuindo um pouco a recidiva. Ó, para demonstrar para vocês, a gente vai tacar um pouquinho a foliculite coisa. Eu faço quase tudo com óleo, tá? Eu não mudo pro CC. Então, se eu passar aqui para estática, ela vai disparar igual a gente dispara os hélios. Então, a gente vai fazer isso em cima das lesões de foliculite. Aqui a gente vai subir um pouquinho. E isso a gente pode fazer com a C5, a gente pode trocar. Eu acabo não trocando porque fica realmente um pouco mais dinâmico. Então, aqui a gente pode ir aonde ela vem. E ó, ele vai disparar igual a gente tem o disparo de um hélio. E a mesma coisa a gente vai fazer nessas pitches aqui. E aí, olha o que aconteceu com a cobertura. 3 vezes maior, tá? Se a gente passar para um pontinho, eu vou fazer, ele é mais perigoso. O que a gente tem que tomar cuidado aqui? Aqui, se eu não andar, ele vai ficar parado no mesmo lugar, tá? Então aqui é a questão, mas às vezes eu gosto de usar o óleo, vai ficar tenso, mas a gente vai usar. A gente vai usar aqui na glabela dela. Uma vez que a gente apertou, deixa eu só para você sabe também. Eu tenho que andar, que a gente vai ter praticamente estaqueamento. E o que aconteceu com a cobertura? 8 vezes maior do que a gente estava antes. Então não é para a gente fazer, mas isso é que faz a gente ter um efeito praticamente são duas, né? Então a gente consegue tratar cicatriz de acne, a gente consegue tratar até mesmo cicatrizes cirúrgicas também. Para fazer normalmente com cobertura mais alta, eu prefiro deixar no estático porque eu vou controlar um pouquinho mais. Olha o sabão que foi. Então eu fiz aqui na glabela, a gente sabe que a cicatrização é ótima. Foi muito doído? Não. Não, né? Tá muito maravilhosa. E aí a gente vai fazer em cima das fitches dela o estático. Se a gente chegar em 20, a gente já atinge 20 o quê? Cobertura? Se a gente entrar na energia com 20 milijoules, a gente já consegue atingir lá os 0,5 de profundidade. Então a gente já fica muito semelhante realmente aos lasers fracionados ablativos. Então, agora, mesmo sendo fotodano, mesmo sendo paciente com melasma, ainda assim eu estou mais segura aqui. Porque você pode ver que a sensação dela, apesar de eu estar fazendo estática, é muito tranquila. Tudo bem? Uhum. Aí é uma passadinha. Você pode fazer, se você quiser chegar naqueles 8% de cobertura, que foi o que eu fiz aqui, aí a gente passa mais uma vez. Eu não vou passar porque, assim, melasma de fronte, em geral, é um pouco mais fácil de você ativar quando você aumenta muito a densidade. Aqui é muito relacionado com a energia, né? Com o quanto que a gente aquece. O melasma de fronte, eu trato bastante melasma no hospital pontural, ele também sempre é mais lento para a resposta. Então, às vezes, eu espero o paciente melhorar e vou repetindo nas sessões. Mas se não fosse isso, eu passaria 2 vezes. Aí eu vou fazer o pericular dela. A gente tem algum vermelho aqui? Eu uso tudo essa ponteira, quase tudo assim. Eu uso eu só uso outra ponteira quando eu vou fazer melanose. Sim, tem que ser. E aí eu preciso que a densidade seja controlada. Então, aquelas pacientes de fotoenvelhecimento, quando eu quero tratar mão e quando eu quero tratar corpo, aí normalmente eu uso o AC5. Estria, esse formato ajuda muito na aplicação. E o tratamento corporal é muito bom você realmente ficar aplicando. Eu subo para os 15. Os 15 eu tento fazer 3 a 4 passadas. Eu falo, você abriu. Eu gosto. Eu tenho que ir da Evo, mas eu estou muito na Toscana.
Aí uma dos caminhos que eu gosto da estria é, às vezes, até o RCPR, porque apesar de ter o Regenerate, que é o mais indicado para estria, a composição da RCPR é mais rica ainda em nucleotídeos, em peptídeos que vão ter essa ação no estímulo de colágeno e na recuperação. E como ele também tem mais antioxidantes junto, a gente também diminui mais ainda o risco de hipertrofia inflamatória. Então, agora se é, por exemplo, um melasma, aí eu vou usar o WCPR, que tem um oligopeptídeo 34 de pareamento, e ainda por cima o RCPR, na mesma sessão. Se ainda a gente tem budget, você pode colocar um ácido hialurônico de alto peso molecular por cima, que seria o MW. Aí ele não vai entrar, mas ele vai fazer aquele efeito máscara de oclusão, e isso vai aumentar a permeação dos outros organelitos. The end. Vai ficar muito linda essa pele. Ela vai passar uma água termal para acalmar um pouquinho a pele. E aí, se puder passar uma passada também, eu acho interessante, porque... Gente, dúvidas? Muito obrigada por quem ficou até o final aqui com a gente. Espero todo mundo na festa hoje. Muito obrigado pela apresentação. Imagina. Legal que o pessoal conseguiu ver a versatilidade, né, de parâmetros, de como você trata, se pode ser mais agressivo, menos agressivo, mais superficial, agressivo na ruga, mais suave na região do melasma. Então essa versatilidade do equipamento é bacana. No mesmo paciente, né? Eu falo, você vai mudar, às vezes, de ponteiro de aplicação na mesma região. E às vezes de uma sessão para outra. Então, os pacientes, eu tenho uma paciente, uma colega minha, que é cirurgia pediátrica. Aí ela chega e fala assim, eu vim fazer o glow. Ela não sabia o nome do bebê. Ela fala aquele que melhora tudo. E um Daltime que não existe, né? Então, eu consigo melhorar um pouco aquelas irregularidades de fosfo-envelhecimento, sabe como, por exemplo, a gente tem no braço? Gente, eu chamo o envelhecimento, aquele envelhecimento metrófico, que é aquela paciente de pele espessada, e tem uma paciente de pele fina, que ela está com aquele aspecto de papel de cigarro na pele. E aí isso eu gosto bastante, porque esse tipo de paciente, eu vejo, por exemplo, ela não melhora nada com o tratamento focado, com marca focada, né? Ela gasta e ela não tem resultado. Eu faço às vezes um tratamento ablativo, mas o corpo a gente já está mais perigoso, porque já é uma pele de uma cicatrização mais lenta, mais cuidado, e eu vou pro pós. Então, quando eu adquiri o Ultra, eu comecei a usar para essas regiões, para essa melhora, até mesmo para essa área mais próxima do joelho, para diminuir essa irregularidade. E como eu faço muito bioestimulador, o bioestimulador aumenta o espessamento térmico, então normalmente eu faço o bioestimulador e uma semana depois eu já estou fazendo Ultra. Eu faço até na mesma sessão, porque eu não acredito que o Ultra vai verificar o plano onde está o bioestimulador, mas às vezes, né, a gente tem um pouquinho mais de ED, então às vezes é bom você separar só para você acompanhar um pouco do pós. Mas eu acho que se a gente não tratar essa pele superficial nesse paciente com falta de dano, a gente não rejuvenesce ele com esse sentido